Queremos agradecer a todos por essa oportunidade, por essa participação. Eu me sinto muito honrada por estarmos juntos, justamente com um objetivo de intercedermos e conhecermos um pouco mais sobre Guiné-Bissau. E eu separei alguns versículos e que esses versículos vão ser a minha oração aqui no início e eu vou estar lendo como se fosse a minha oração. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E nesta manhã nós estamos pedindo ao Senhor a Guiné-Bissau como nossa herança. Porque o Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, ele recebe. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nós estamos pedindo Guiné-Bissau para o Senhor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para guardardes em vossos deleites. E neste momento, o nosso coração não está deleitando em nós, mas em uma nação. Então, nós temos a convicção de que nós estamos pedindo algo que está dentro do princípio divino e nós cremos que o Espírito Santo ainda nos ajuda a pedir quando nós não sabemos pedir como nos convém. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabendo que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabendo que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, eu quero agradecer ao Senhor, confiada na palavra dele e sabendo que nós estamos pedindo Guiné-Bissau como nossa herança, mas estamos solicitando que o reino dele venha sobre Guiné-Bissau. E eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência e depois eu vou passar para o Wesley, porque eu conheci o Wesley aí na base da Jocum de Gabo. E quando eu fui a primeira vez, eu fui muito sensibilizada, porque a Sheila foi um ano na minha frente, e eu fui muito sensibilizada por causa da Cristal. Essa Cristal que vai aparecer daqui a pouquinho aí para vocês, era só um bebê, e a Sheila teve coragem de ir para Bissau com aquela criança, né, branquinha, e tendo experiências maravilhosas. E por que eu estou falando criança branquinha? Porque eu também vou deixar a Sheila para contar aí um pedacinho do testemunho dela. E eu amei a nação, eu me apaixonei pela nação. Eu sei que eu sou muito africana, mas essa nação realmente teve algo muito especial, né? Deus me permitiu para que eu vivesse realmente algo muito especial. E eu quero dar dois relatos só para eu passar para o Wesley. Um relato que mexeu muito com o meu coração foi nós estarmos, como eu sou psicóloga, a gente fez, nós fizemos grupos de limpeza para limparmos lá no hospital de Gabo, e eu, mais outras pessoas da área da psicologia, da enfermagem e também uma médica, nós fizemos uma espécie de treinamento no hospital. E esse treinamento a gente instruiu quanto à urgência, quanto à emergência, quanto à limpeza. E mexeu muito comigo, porque a equipe de enfermagem tinha que atravessar um terreno muito longo para poder pegar água, e essa água no balde ser a limpeza dos ferimentos. E é muito difícil, a situação realmente é muito complicada. Tudo que a gente imagina, você precisa de ir lá para você ver a realidade, porque às vezes com as facilidades que nós temos, a nossa mente não consegue conceber tamanhas dificuldades. Então isso mexeu muito comigo. E outra coisa que mexeu muito comigo, né? Hoje o cabelo não está cabelo black, mas geralmente eu uso ele blackão, e eu fui fazer trança. E aí eu comecei a ver a questão da identidade. Eu fui fazer a trança e um menino falou assim, não faz trança, cabelo bagunçado é muito legal.
E eu comecei a perceber, o cabelo bagunçado, né? Eu comecei a perceber que a maioria usava trança. E na semana, nos últimos dias que eu estava vindo, aí, e eu sempre usando faixa com cabelo black, e aí uma criança que não falava português, ela chegou perto de mim e ela só fazia assim no meu ombro e olhava para mim. Aí a mãe dela foi e falou, fez a mesma coisa comigo, mas aí a menina tinha tecido uma tiara com tipo uma grama, tipo com uma graminha. E aí ela teceu ela mesma teceu a tiara, ela colocou a tiara no cabelo e ela soltou o cabelo, aquele cabelo que era só de trancinha. Ela tinha soltado o cabelo, né? E o cabelo também estava blecão, assim. E aí, assim, eu chorei demais. Por que eu chorei? Porque eu compreendi que tinha uma criança, assim, se espelhando em mim. E aí eu comecei a ficar, assim, a defensora. Olha, a gente precisa de um resgate de uma identidade, porque às vezes a gente olha para o padrão europeu de beleza e pensa que lindo são aqueles cabelos, sem valorizar o que Deus nos deu, porque tudo que Deus nos dá é perfeito, inclusive o nosso cabelo black. Então, né, tem muitas experiências, a experiência do evangelismo lá no hospital, com a presença de muita gente, foi muito marcante para mim também. Uma pergunta que o repórter fez para o Wesley, não sei se o Wesley lembra disso, por que a gente estava contribuindo, por que a gente estava levando as camas e os colchões para o hospital, e com a presença de tanta gente, né, Wesley? E aí ele vai e lembra, por que vocês fazem isso? E aí eu nunca vou esquecer da sua resposta, quando você disse assim que, né, sendo gravado, sendo transmitido para rádios de vários lugares, né? Porque não é uma televisão, mas rádio. E aí o Wesley disse que a gente tinha um amor tão grande, e tinha um homem, né, que nos dava um amor, e o amor não cabia em nós. Esse homem nos dava esse amor, e esse amor que ele nos dava se estendia para a Guiné-Bissau, e a gente se derramava por Guiné-Bissau, um homem chamado Jesus. Ah, meu Deus, isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu quero passar para você, Wesley. E aí você me tem mais ou menos aí aquela quantidade de tempo que a gente já conversou, e aí relata para nós sobre a sua experiência, algo que nos enriqueça aí, porque sempre é maravilhoso te escutar. E fala para nós dos projetos também, fica à vontade aí. Joia. Obrigado, Adelma. Bom dia, boa tarde aí para todos vocês. Graça e paz, meus irmãos. Estão me ouvindo bem? Tá assim? Então tá joia. Para mim é um prazer e grato a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história aqui, um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e também através de nós, através da igreja dele, através dos missionários que ele tem trago para essa nação, para servir o Senhor aqui em Guiné-Bissau, né? Sou Wesley, casado com a Rose. Nós temos 4 filhos, uma família grande, né? Somos mineiros. Eu sou do interior de Minas Gerais. A minha história é o seguinte: eu me converti na minha adolescência e logo recebi do Senhor um chamado missionário, né? Eu tinha em torno de 15 anos de idade e Deus já falava comigo a respeito das nações e de dedicar minha vida para servir ao Senhor. No ano de 2002, já há 18 anos, eu me ingressei na Jocum, lá em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, e já me ingressei como missionário. Lá eu não conhecia a minha esposa Rose, que chegou um ano antes de mim. Lá nos casamos, tivemos 3 filhos, temos o Pedro, que é o mais velho, o Caleb e a Noemi, e tivemos servindo ao Senhor nesse período lá no Brasil, na base de Contagem, em toda a região do Brasil, com treinamento e evangelismo. Em 2008, 2007, o Senhor falou ao coração da Rosa, minha esposa, sobre Guiné-Bissau.
ela tinha recebido um convite para vir para cá para dar aula nas escolas de treinamento missionário, e ela simplesmente falou, não, não posso, nós temos uma família grande, e Deus falou com ela depois disso que ela não somente iria lá, vir aqui ministrar, ensinar, mas também queria morar aqui nessa nação. Foi algo muito assim, tremendo de Deus ministrando ao coração dela, e ela começou a chorar e falou, quando eu cheguei em casa, ela compartilhou comigo sobre isso. Eu falei, então vamos orar. Nunca tínhamos tido uma intenção ou intencionalidade de vir para a África. Na verdade, eu fui para missões, me ingressei em missões para ir viver e trabalhar na Índia. Esse era o meu sonho, o meu ideal, né? Sempre orava pela Índia. E em 2007, o Senhor falou conosco sobre Guiné-Bissau, nos deu uma palavra sobre passar a Macedônia e vir ajudar os nossos irmãos aqui. E em questão de... Isso foi no final de 2007. Em 2008, abril de 2008, dia 19 de abril de 2008, nós chegamos em Guiné-Bissau. Temos 3 filhos pequenos. Eu lembro a minha caçula, Noemi, hoje ela já está com 14 anos, mas ela tinha 1 ano e meio, bem novinha, estava aprendendo a falar. E saímos assim do Brasil para vir morar, queríamos vir para ficar 2 anos. E quem nos recebeu aqui foi a base da Jocum, a base da nossa missão, que está aqui no interior do país, aqui em Gabu, né, região leste de Guiné-Bissau. Já tinha uma equipe de obreiros trabalhando aqui. E chegamos para cá para servir ao Senhor aqui nessa nação. Depois disso, a gente entendeu que Deus nos queria em Guiné-Bissau por longo prazo, por longo tempo. Retornamos para o Brasil de férias e com muita convicção de estar aqui. E Deus foi dando um amor no nosso coração, nos identificando com Guiné-Bissau, aprendendo a língua, conhecendo a realidade local. E foi aqui onde nós conhecemos o nosso 4º filho, que é o Mardoqueu. E Mardoqueu ainda era uma criança, vivia pela base, em amizade com nossos filhos aqui. Em 2014, nós tomamos a decisão de adotá-lo oficialmente. Mardoqueu hoje já está com 20 anos, né? E hoje ele está no Brasil. Mardoqueu, ele fez a ETED, Escola de Treinamento Missionária. Hoje ele é missionário lá na base da Jocum em Contagem. Graças a Deus por isso, tem servido ao Senhor lá no Brasil e é um presente de Deus para nós. Então, Mardoqueu ingressou aí na nossa família e aumentou. Temos 4 filhos com ele, um filho do coração. E é um presente de Deus para nós, um presente do Senhor para nós aqui em Guiné. Em 2011, eu assumi a direção da base da missão aqui. Hoje eu trabalho oficialmente em 2011, hoje eu sou diretor da Jocum aqui em Guiné-Bissau. A base da Jocum chegou aqui nos anos entre 89 e 90, e os missionários chegaram na capital e Deus deu uma visão para eles trabalhar com evangelismo e educação, com escola, né? E eles abriram a primeira escola evangélica, cristã evangélica no país. Depois Deus falou com eles a respeito do leste. E na época havia muitas dificuldades com relação ao leste, à província leste, porque a maioria é predominância muçulmana. O grupo étnico predominante aqui é o povo Fula, e eles são, sua grande maioria, muçulmanos, os Fulas, os Mandingas, são povos aqui ainda não alcançados, o povo Saracolê. E eles ouviram a voz de Deus e vieram, naquela época, para cá e começaram a trabalhar. E logo Deus foi abrindo as portas de uma maneira muito especial para eles. O governo de Guiné-Bissau cedeu uma área, um terreno dentro da cidade de Gabu, e eles construíram a escola e a base da missão que nós temos hoje, que foi dada para a Jocum, concedida para a missão. E hoje nós temos a escola Jocum, que já completou 30 anos aqui em Guiné-Bissau, e é uma bênção, uma escola que trabalha com educação por princípios, e assim tem marcado gerações aqui nessa região, principalmente aqui, que a maioria das meninas no início não estudavam, o índice de alfabetismo, principalmente entre mulheres, era mais alto, e hoje nós temos uma escola que atende do jardim pré-escolar até o ensino médio completo. Então, nós temos muitas jovens fulas muçulmanas que estudam na nossa escola. Nós atendemos 900 alunos da comunidade, da região, e a maioria deles são muçulmanos. Então, a gente foi vendo gradativamente essa mudança social na região leste aqui, crianças podendo estudar, concluindo o ensino médio, saindo daqui, indo para a capital, fazer faculdade, até mesmo fora do Brasil. E Deus tem nos dado a educação como algo, assim, uma ferramenta tremenda para discipular essa nação. E a minha esposa, Rose, ela é a diretora da escola hoje, aqui da Escola Jocum. Além disso, a gente conseguimos implementar uma outra escola, uma aldeia a 10 quilômetros daqui. Fechou.
abriu aí novamente, né? Sim. Na aldeia de Madinalade. Foi assim algo que nós começamos lá em 2008 e Deus começou a falar o coração do povo Fula, ali na vida daquelas crianças ali. E não sei se vocês lembram no grupo lá, eu postei uma foto de uma igreja entre uma aldeia e Mandiaco. Existem duas tabancas, duas aldeias próximas uma da outra. Nós temos a escola dentro da tabanca do povo Fula e temos os vizinhos que são os Mandiacos, que são animistas. E essas duas etnias se uniram e temos a escola da Jocum entre eles, crianças Mandiacos, crianças Fulas. E foi muito desafiador no início. Hoje a escola já tem 110 crianças que estudam lá, entre Fulas e Mandiacos. Através dessa escola, a gente conseguiu abrir uma igreja entre os Mandiacos, né? Através das crianças, dos pais, aquelas fotos que eu mostrei lá da igreja no grupo. E foi algo assim tremendo, através da educação, as crianças alcançar os pais e poder hoje ter pessoas que foram batizados, né? Tudo por conta do relacionamento através da escola. E como as crianças estão crescendo, aprendendo por educação, por princípio da palavra de Deus e conhecendo ao Senhor. As mesmas crianças que recebem o devocional na escola também participam dos cultos no domingo. E assim, é algo que Deus está fazendo assim entre o povo mandiaco também aqui de maneira assim especial. Amamos. Guiné-Bissau tem uma diversidade cultural assim tremenda, fantástica. É um país pequeno, com menos de 2 milhões de habitantes, mas agrega mais de 20 grupos étnicos, cada povo com a sua língua, com seu traço cultural diferente, com a sua cultura, né? E assim, muito diversificado. E isso é a riqueza dessa nação, é a riqueza que Deus deu para a Guiné. E o nosso desejo, a nossa oração e nos colocar diante do Senhor em oração é ver esses povos, é ver o povo Balanta, o povo Mandiaco, os Fulas, os Mandingas, os Saraculês, os demais povos da Guiné-Bissau rendidos ao Senhor, porque Ele tem chamado povos de todas as línguas, de todas as raças, para ouvir dele, ouvir a voz dele e se agregar ao Senhor em adoração. Então, estamos aqui trabalhando nessa área de educação, também na área de saúde. Nós temos uma clínica médica aqui na base, né, um centro de saúde, e temos um laboratório para diagnóstico de malária, sala de curativos, odontologia, para extração de dente e também prótese dentária. E recebemos sempre médicos voluntários, quando vem equipes de fora, nos auxiliando. Hoje nós estamos em busca de um médico para poder trabalhar definitivamente aqui na clínica. E é um lugar que é a Clínica Bethesda, que acreditamos que é um lugar de cura, né? A Sheila, quando esteve aqui, quando chegou logo em Guiné-Bissau, ela passou 3 meses conosco aqui, pôde servir, né? Por um período de tempo, mais de 3 meses aqui na clínica. Esse mês, né, Sheila? Quase 6 meses, né? Vimos que Sheila fosse nossa obreira aqui, né? Mas ela acabou mudando para Bissau e perdemos essa obreira aí. Mas Ponta Vicente ganhou e tem ganhado muito, né? E assim, o tremendo que Deus tem feito aqui também na área de saúde, e assim, ver Ele curando, né, assim, feridas, chagas que as pessoas chegam, você olha como que pode, né, coisas que são, o próprio povo comenta e fala que foram obras de feitiçaria, aí você pensa, mas como pode, trata com medicamento da terra, com tudo, e não vê resultados, e começam a participar do programa aqui de curas, recebendo oração, mais ou menos 50 pessoas saem e são curadas nesse processo, porque acreditamos que aqui é um lugar de cura, um lugar de Deus, um lugar de Deus tem tocado as pessoas com muita compaixão e graça, né? E o nosso sonho também, nosso ponto de oração e desejo que trabalhamos aqui em Guiné-Bissau é ver uma igreja guinense forte, discipulada, crescendo, né, se multiplicando, né, em todo o país, né? Nós trabalhamos com escola de treinamento e discipulado, com treinamento de novos obreiros guineenses. A nossa oração nesse tempo, nosso clamor tem sido: Deus nos mande, traga e multiplica o número de discípulos em Guiné-Bissau. Nós queremos ver guineenses servindo ao Senhor nessa nação e também indo para outros continentes, indo para outros países da África e avançando aqui em toda a África Ocidental como testemunhas. Deus chamando os guineenses para servir também entre outras nações, espalhando esse povo sobre a terra para proclamar o Evangelho do Senhor. Essa nossa esperança, a nosso foco, que sendo levantados por Deus para serem testemunhas do Senhor
né, nessa nação e fora dela. O Ministério de King's Kids, que temos aqui na base, que é o Filhos do Rei, é o Ministério de Jocum, trabalha com crianças e adolescentes. Assim, graças a Deus, tem sido uma ferramenta e um suporte muito bom para a Igreja Nacional aqui, com discipulado de adolescentes e de jovens, e ver esses grupos redes. Nós chamamos grupos redes, mas é como grupos de células nas igrejas que tem esse programa, com treinamento e com discipulado. Ela tem um número de mais de 200 crianças e adolescentes que estão conectados, né, que têm o seu tempo de discipulado, de oração juntos, e têm dado frutos nas suas igrejas. Então, a nossa oração é ver o maior número de guineenses, jovens, rapazes, moças, homens e mulheres, se levantando como testemunho do Senhor nessa nação. Guiné-Bissau hoje nós temos uma graça de Deus muito grande, porque mesmo tendo apenas em torno de 52% da população muçulmana, e a sua maioria hoje aqui no leste, isso inclui também estrangeiros que vêm para cá, como o pessoal, os Fulas de Guiné-Conakry, país vizinho, que migram para Guiné-Bissau e vivem aqui na nossa região leste, por estar em contato com o seu povo, com o povo Fula, por falar a língua. Então, o número de muçulmanos tem aumentado em Guiné-Bissau, estima-se em torno de 52% de muçulmanos já no país. Por conta da multiplicação, eles casam entre si, a quantidade de filhos que tem, os imigrantes que vêm para cá de Guiné-Conakry, que migram para morar aqui, senegaleses, um grande número de mauritanianos, que é do norte da África, que são comerciantes, né? Então, assim, mesmo dentro dessa realidade muçulmana, nós temos uma liberdade de pregar o evangelho. Temos rádio, né, evangélica que proclama, podemos fazer culto nas ruas, mostrar o filme de Jesus. Então, nós temos essa liberdade diferente de outros países aqui da região da África Ocidental. Então, queremos aproveitar isso e ver a igreja crescendo, indo para as ruas e sendo testemunha aqui, e levantando obreiros, pastores, homens e mulheres de Deus aí, para serem usados pelo Senhor para poder testemunhar dele, né? Então, assim, essa tem sido o nosso ideal, o nosso foco aqui em Guiné. Amém? Espero que tenha dado para clarificar um pouco aí. Se tiver alguma pergunta ainda dentro do minutinho que nós temos aí antes de orar. Wesley, Sim. o centro de nutrição ainda continua funcionando? Me escutou? O centro de nutrição, nós demos uma pausa, acabou dando uma pausa. Escutei, sim. O centro de nutrição acabou tendo uma pausa. Assim, logo tivemos alguma dificuldade logo depois do falecimento da Judy, em 2012, que foi a mulher que começou o centro. E houve algumas mudanças e as mulheres começaram a parar de vir no centro. Começaram assim, porque o programa ela tinha que vir 3 meses, todos os dias, pela manhã, de segunda a sexta. E muitas delas iam plantar nas aldeias no tempo de chuva, outras em aldeias mais distantes, e acabavam vindo 1 dia, 2 dias, acabou parando. E, infelizmente, nesse momento, nós temos a estrutura lá, mas por enquanto está parado. Nós estamos num processo de mudança na clínica, aqui, de um realinhamento, de implementar coisas novas na clínica, diante do Ministério de Saúde. Uma das coisas que nós queremos reativar aqui é o centro de nutrição, né? Começando com conscientização, saindo nas casas, no bairro, na região, para conscientizar as mães a voltarem e fazer com que a equipe de saúde daqui da base saia para as ruas e começar a identificar essas famílias que têm crianças desnutridas nas suas casas, né? Só para a gente esclarecer, porque eu fiz a pergunta direto, né? O centro de nutrição comportava, na época, cerca de 30 crianças, das crianças mais carentes, né? A gente tem uma grande população carente, mas aí coletava-se o número, as crianças com realmente um índice muito alto de fome. E talvez aquelas crianças que não teriam nada mesmo para comer, e aí fazia uma alimentação, né, Wesley, com a mandioca e a farinha multimistura que vinha do Brasil, né? E assim diminuiu-se um grande número de crianças desnutridas na comunidade. Sim, porque nós tínhamos temos ainda a parceria que recebemos para a escola também, que é a Papa, que é uma farinha que vem de um programa de alimentação mundial. Sim.
que é de um programa de alimentação mundial que nos fornece essa papa. Vamos todos Então, desligar os crianças... microfones, por favor. Então, só respondendo a Delma aí, então a gente recebia essa farinha que vem do PAN, que é um programa de alimentação mundial, e as crianças recebiam. Nosso centro de nutrição, porque existe 2 níveis de desnutrição aqui, que é a desnutrição mais aguda, que é necessária internação, e esse caso nós não fazíamos. Quem faz isso aí são a comunidade das irmãs da Igreja Católica, aqui no hospital em Gabu, que faz já o nível de internação. Nosso trabalho era naquela área intermediária, onde as crianças ficavam em casa e vinham durante o dia, recebia, era pesada, medida, acompanhada com vitaminas e recebia essa papa para sair desse quadro de desnutrição. Então, a nossa região tem muito caso de desnutrição, né, principalmente aqui no leste, por conta do grupo étnico que é predominante na região. Tá, então só reforçando, na educação, a escola de Gabu tem 900 crianças, né? Não adolescentes também, né? No caso, e a da comunidade da Tabanca tem 110, e por causa desse projeto, acho que é muito interessante a gente refrisar que as crianças influenciando os pais, e aí os pais vieram ao conhecimento do Evangelho, isso é interessante. Você tem, então, o treinamento dos obreiros, e o motivo de oração é para que o Senhor traga mais discípulos. Tem o King's Kids e o programa na rádio. Isso. Ok. Então, tá bom. Só para reforçar e a gente já ir sabendo para quais motivos que nós vamos interceder. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa para o Wesley? Ou então, se depois você tiver pergunta, aí você faz a pergunta escrita aí embaixo no chat, né? No chat. Ok? Então, podemos passar para Sheila. Lucy, quer comentar, Lucy? Oi, tá ótimo. Os fulas são os fulanes? Isso, são os fulanes. Eles mesmos. Fulanes, mesma coisa, então. São a mesma coisa. É o maior grupo étnico aqui da região da África Ocidental, né? Sim. Então, são conhecidos como os fulanes e em Guiné chamam os fulas. É o mesmo grupo. Ok. Tá bom. Ok. Tá ótimo, obrigada. Podemos passar, Delma. Glória a Deus. Posso fazer uma pergunta? Pode, querida missionária Rosana. Uberlândia. Bom dia, graça e paz. Shalom Adonai para todos. Amém. Eu queria saber um pouquinho mais a respeito da questão do governo, né? Está sendo pedido para a gente estar orando, tudo. Como que está essa integração com o governo, né? Com essa ala em relação ao cristianismo? Você falou a respeito de uma liberdade, mas como que está essa conexão aí? Na verdade, Guiné-Bissau, o próprio governo, ele sempre tem um respeito muito grande pelas religiões, né? Principalmente a Igreja Católica, as igrejas evangélicas e as mesquitas muçulmanas. Então, Guiné-Bissau tem essa liberdade de expressão, um país laico, você pode pregar a sua religião. Então, o próprio governo ele facilita muitas coisas para as organizações. Quando se trata a nível religioso de igreja, se tem um respeito muito grande, né? A Igreja Católica teve uma influência muito forte aqui no período da guerra de 98, as igrejas no país, então isso, essa parte religiosa tomou uma força e o governo valoriza muito isso, porque ele entende que essas religiões, tanto a Igreja Católica quanto os evangélicos, vêm para poder servir o país, servir a nação. Então, existe uma interação boa nesse aspecto, né? Facilidade de entradas, a maneira como se trata os missionários, com muito respeito, os pastores são muito respeitados, né? Entre policiais, ali nas estradas, na fronteira, tudo que se diz respeito a trabalho missionário, voluntário, de organização, nesse aspecto religioso de igreja, existe um favor de Deus, assim, diante da comunidade e diante do governo aqui em Guiné-Bissau também. E a questão de finanças?
eles subsidiam algum programa, alguma coisa? Não, todo o trabalho das organizações é de responsabilidade nossa, né? As igrejas, nossa missão, cada missão que levanta seus fundos, se autossustenta. Então, nós somos um parceiro e uma mão aí para ajudar o governo. Não existe nenhuma... Às vezes nós conseguimos o governo, sempre, às vezes isenções em algumas taxas por ser organização filantrópica, missionária nesse aspecto aí. Entrada de produto, de material no governo, existem essas facilidades e isenções em algumas taxas de imposto, de alfândegas, né, de facilitação de documentações, mas não existe nada do governo que subsidia, apoia ou financia algum projeto de igreja. Pelo menos que eu conheço, eu nunca vi também não. Obrigada. Ok. Então, podemos passar? Vamos lá, Sheila. Que bom estar te escutando aí, né? E aí compartilha com a gente, Sheila, um pouco da sua história e fala para a gente também dos projetos. E depois, se o Roberto também puder compartilhar um pouquinho da história, principalmente relacionada ao futebol, de como que começou, qual que era essa expectativa, né, Roberto? E depois, o que aconteceu? Tá bom? Amém. Aí, Sheila, com você. A paz seja convosco, para todos. É uma alegria estar participando com vocês, aqui estar conhecendo vocês, uma alegria também estar com o Wesley aí, que faz parte da minha história também, o Wesley Rose, né? Então, falar um pouquinho, né, da minha história, depois o Roberto vai falar um pouquinho da dele e da nossa. Então, desde a minha adolescência, eu sempre queria essa questão de missões, depois eu fui para a igreja e meu coração ardia por missões e pelo continente africano. Não sabia qual país eu iria, mas sempre envolvida com missões, sempre participando de impactos de missões, principalmente com o tio Pedro da Jocum. E quando eu estava grávida da minha filha, a Cristã Emanuele, eu fiz a faculdade pensando em missões, serviço social, me casei pensando em missões, meu esposo tinha o coração voltado para missões, e quando eu estava grávida da Cristã Emanuele, o tio Pedro me chamou para vir em Guiné-Bissau. E eu falei, tio, nesta data, a minha filha estará com 9 meses. Eu posso levar ela para Guiné-Bissau? E ele falou, pode, não tem problema. E ali eu entendi que Deus estava me chamando para Guiné-Bissau. Muitos falaram que nós éramos uma família de loucos e irresponsáveis, levar um bebê tão pequeno para a África. Mas estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar de estar. Então, tive a oportunidade de vir com a minha filha e meu esposo na Jocum, fiquei lá por um mês, eu me apaixonei ali, foi algo muito especial. Tive a oportunidade de conhecer a Jude lá no Centro de Nutrição, onde trabalhei ali com ela. A minha filha não teve nenhum problema de saúde, não teve nada, foi um tempo muito especial, onde ali Deus falou comigo que aqui seria a minha casa e aqui seria o meu lugar. Então, foi algo muito especial na minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha 2 empregos e meu esposo também trabalhava numa empresa há 14 anos. E ali nós decidimos deixar tudo para ir para missões. E aí nós fomos para o Centro de Treinamento Missionário da nossa igreja, CTMQ, Centro Missionário Quadrangular. E lá nós começamos a estudar e estávamos ali vivendo sonhos de Deus. E no mês de junho, meu marido foi acometido por uma dor muito forte, nós fomos para o hospital. Quando chegou lá, ele descobriu que ele tinha um câncer no intestino. Naquele mesmo dia ele fez a cirurgia e ele ficou em coma. E ele ficou 9 dias em coma, foi um tempo muito difícil, mas estávamos ali sonhando com Guiné-Bissau. E ali foram 3 meses no hospital, e quando o médico
deu a liberação, eu perguntei para ele, olha, nós vamos voltar para Minas ou nós vamos continuar aqui no seminário? Ele falou, ó, eu só saio daqui para o seminário. Se eu tiver que morrer, eu morro no centro da vontade de Deus. E nós voltamos para o seminário, ele estava totalmente debilitado, né? Mas ali estudando, acreditando no nosso sonho, que era missões. Depois de um mês no seminário, ele sentiu uma dor forte muito grande e voltamos para o hospital e o câncer já tinha tomado todos os órgãos do corpo e teve que fazer uma nova cirurgia. Ali já havia uma hemorragia interna, já era um quadro praticamente irreversível para os médicos. E aquele dia eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de poder. Se o Senhor quiser, o Senhor levanta ele dessa cama agora. Mas não faça a minha vontade, faça segundo a sua vontade. E fui embora para minha casa e no outro dia ele faleceu. Então, eu estava ali, viúva, com uma criança de 2 anos e com o chamado ardendo dentro do meu coração. Então, depois disso, depois do enterro e tudo, eu, com uma semana, mesmo diante de muita dor, eu voltei para o seminário para terminar. Eu e Cristã Emanuele, voltei, terminei o seminário. E no meu coração eu sempre perguntava para Deus, Deus, quem vai enviar uma viúva para o campo com uma filha? E Deus falou, eu te chamei, eu vou te enviar. E em 2014, isso foi em 2012, no final de 2013, eu fiquei em 2013 ainda no Brasil. No final de 2013 eu fiz uma avaliação pela junta da igreja, né, para saber se eu tinha condições de vir para o campo sozinho com a minha filha. E eu passei por essa junta e, para a glória de Deus, eu fui aprovada. E em 2014 eu estava fazendo contato, início de 2014, contato com Wesley para me receber na Jocum. E o Wesley, com muito carinho, ele estava no Brasil, ele encaminhou tudo para me receber lá na Jocum, eu e minha filha. Então, no início de 2014, estava eu e Cristã Emanuele na base da Jocum, em Gabo. E ali, servindo a Deus com muito amor e muito feliz por essa oportunidade. E aí, fiquei 6 meses lá e depois eu vim para a capital. Trabalhei aqui no orfanato na Casa Emanuel por um tempo, até que retornei ao Brasil em 2017. Quando eu retornei ao Brasil em 2015 eu retornei ao Brasil. E aí, nesse tempo, comecei a conversar com o Roberto e ali conversando. Em 2016, final de 2016, eu voltei ao Brasil e nós conversamos com a liderança da nossa igreja e a partir daí nós decidimos nos casar. Depois de 5 anos viúva, Deus me deu esse presente maravilhoso que é o Roberto, que é uma bênção na minha vida, é um presente de Deus, Deus é lindo, Ele é especialista em dar um novo começo na nossa vida e o Roberto era pastor titular há 20 anos de uma igreja e agora eu vou deixar ele falar mais uma parte aí para a gente finalizar nos projetos e na nossa base. Paz seja convosco, irmãos. Um abraço aí para a Delma, nossa amiga lá do Vale do Aço. Verdade. E para o Wesley, nosso parceiro aqui em Guiné-Bissau. E a todos vocês, prazer falar com os irmãos, conhecê-los aqui nessa live, né? E que a boa mão do Senhor possa estar abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Bom, eu, como Sheila falou, eu me converti em 93 e em 95 tornei presidente de jovens da igreja local. E em 96 o pastor, ele abriu... Sim. Tem que vir por trás. E em 96 o pastor abriu uma congregação
E eu fui para essa igreja, para essa congregação, o pastor me colocou lá. E nessa igreja, depois eu assumi como pastor titular, em 97, e pastorei lá por 20 anos, até 2017, na mesma igreja. Mas final de 2016, início de 2016 ali, mais a Sheila conversando a respeito, Sheila estava aqui em Guiné-Bissau, no Brasil, e nós começamos a conversar a respeito da gente, né? E então, eu comecei a orar para que Sheila voltasse para o Brasil, porque eu era pastor lá há 20 anos na mesma igreja. E Sheila começou a orar para que eu viesse para Guiné-Bissau. E eu pensava que pastor tinha moral no céu, mas eu vi que viúva tem mais, né? Então, no final de 2016, nós tomamos a decisão. Deus falou comigo a respeito de Guiné-Bissau. Confesso para vocês que, para mim, foi um choque. E ali nós decidimos nos casar. Em 2017, em julho de 2017, nós nos casamos. E eu fiquei pastoreando até setembro de 2017. O meu culto de despedida na igreja foi o primeiro domingo de 2017. E no último domingo, nós viemos para Guiné-Bissau. Para mim foi um choque, porque eu já havia vindo aqui em Guiné-Bissau em 2015. Mas quando cheguei aqui agora com a decisão de vir para morar, havia largado, entre aspas, a questão da igreja como pastor. Então, para mim, foi um choque quando eu cheguei. De repente, eu chego aqui em Guiné-Bissau, não tinha nada ainda direcionado por Deus para que eu pudesse fazer. E ali, outubro, novembro, dezembro, eu passei por um processo até um pouco deprimido. Eu ficava triste dentro de casa. Deus não tinha direcionado ainda nada para poder fazer. Quando saí do Brasil, eu tinha no meu coração de começar um trabalho com futebol. Mas, quando cheguei, não havia trabalho ainda lá onde hoje é a base de missões, né? Não havia um trabalho estabelecido ainda. E em janeiro de 2017, eu até conto isso, né? Veio uma equipe aqui e nós recebemos a nossa casa aqui na cidade. E então, quando aquela equipe retornou ao Brasil, nós fomos levá-los ao aeroporto. Naquele dia eu falei assim, eu podia estar voltando com eles para casa. Porque, na verdade, eu estava em choque, devido ao clima, devido à cultura, uma série de coisas. Mas Sheila foi muito paciente. Sheila é uma mulher de Deus e sábia também, teve paciência comigo. E, para resumir, hoje estou totalmente adaptado aqui em Guiné. Hoje é a minha casa. O ano passado estivemos no Brasil, mas foi uma coisa assim, estávamos lá alguns dias e eu falei, Sheila, já está na hora de voltar, porque a nossa casa nos espera lá em Guiné. E hoje nós estamos ali na base de missões. Mas, assim, entrando para o lado pessoal, eu conheci a Sheila em 1994. E em 95 eu quis namorar com a Sheila, mas ela não me quis. Aí eu falo com ela que a roda girou, 19 anos depois nós nos encontramos. 19 anos depois nós nos encontramos e, para a glória de Deus, estamos aqui hoje, trabalhando, fazendo a obra de Deus. E Deus tem nos dado graça ali na base, ali em Guiné-Bissau, ali na base em Ponta Vicente, né? Na tabanca de Ponta Vicente. E Deus tem nos abençoado. E hoje, eu estou totalmente adaptado aqui hoje em Guiné. Hoje, Deus tem já clareado os projetos, né? Tem colocado projetos em nossos corações. Deus tem estabelecido também esses projetos, né? E Deus está nos abrindo uma grande porta agora, numa outra tabanca também para trabalho. Daqui a pouco a Sheila vai rapidamente comentar isso com vocês. Mas hoje, Deus tem nos dado a graça aqui. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa nação e hoje poder servir aqui neste lugar. Lógico que tudo passou por um processo. E as coisas de Deus, o processo sempre faz parte disso aí. E hoje nós estamos trabalhando numa tabanca, a tabanca em Ponta Vicente. É uma comunidade já animista, sabe? O povo é voltado totalmente para feitiçaria, para, vamos dizer assim, magia negra, essas coisas que a gente escuta, o povo é bem voltado para isso. Então, nós estamos lá com a igreja já estabelecida, já graças a Deus, e temos também tudo que eu aprendi lá na Jocum,
eu trouxe para cá, para Ponta Vicente. Eu falo que a minha escola foi lá com Wesley e agora a gente está aplicando lá em Ponta Vicente. Então, lá nós também temos uma base missionária, que já tem a igreja estabelecida, e nós temos o Projeto Lucas, que trabalha na área de saúde também. Então, lá nós temos uma sala para curativos. Não sou enfermeira, mas estou lá fazendo curativo toda segunda, quarta e sexta. Estou fazendo curativo. Agora a gente acabou de abrir o laboratório de malária, porque, na verdade, a questão da malária aqui é muito forte. Então, a gente fazendo esse exame e dando a medicação, a gente está evitando a malária lá na comunidade. E a gente também tem o projeto da escolinha de futebol, que o Roberto está com a escolinha de futebol, 415 meninos nas 3 categorias, né? Trabalhando com futebol com essas crianças. E agora nós recebemos uma vitória essa semana, assim, vocês estão sabendo de primeira mão, uma vitória muito grande, que o Roberto começou com um trabalho de futebol, uma tabanca a 8 quilômetros da nossa base, mais ou menos de 8 a 10 quilômetros da nossa base. O Roberto começou lá a trabalhar com a escola de futebol. E eles nos chamaram essa semana e nos doaram um terreno para construir uma igreja e uma escola. Então, assim, foi um presente, assim, um presente e um susto, né? Porque, pensa só, né? Essa altura do campeonato, em meia pandemia, você ganha um terreno para construir uma igreja e uma escola. É um desafio, né? Então, mas nós cremos que se Deus nos deu essa oportunidade, Deus também vai dar condição. Então, esses são os trabalhos que a gente tá estabelecido na base, né? Tem alguma coisa que eu esqueci? O trabalho com mulheres, né? Que a Sheila tem feito também um trabalho mais com as mulheres, de orientação. E como a Sheila falou, essa outra tabanca, hoje Deus nos abriu essa porta, né? E cremos que se Ele abriu a porta, a providência também está vindo para construir. Nós cremos nisso. Cremos que Deus fará uma grande obra naquele lugar também, em nome de Jesus. E a gente deixa aberto para perguntas. Amém. Que maravilha, Amém. glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, que coisa boa. Eu não sei Só para se tem complementar. Opa, desculpa, pode falar. Esse terreno lá são 2 talhões, hoje são 1.500 metros quadrados. Então, assim, uma área boa que dá para fazer uma igreja e uma escola também, para atender lá as crianças do jardim, né? Que coisa mais linda, com 400... E a escola de futebol, 450 crianças? 415, porque são 3 categorias e mais os adultos, né? Então, é menino que parece que menino brota da terra. Gente, que coisa mais linda! Glória a Deus! Lúcia, imagina o Roberto, eu pensei que ele ia falar dessa parte aqui, o Roberto todo feliz, porque aqui no Vale do Aço, ele tinha conseguido, ele pediu jogos de camisa de futebol para começar o projeto. Então, acho que conseguiu umas 60, né, Roberto? Aí todo feliz conseguiu 60 camisas. Aí no dia da inauguração do projeto tinha 200 crianças. Glória a Deus. Maravilha. Meu Deus, eu não sei se eu perdi alguma explicação, mas eu não entendi. O que é a tabanca? Tabanca? Eu não entendi. O que é que vocês falaram na tabanca? O que é tabanca? Aldeia. Aldeia? A tabanca seria como se fosse aldeia. Ok. Aldeia. Tá bom. Aldeia. Mas a casa também na aldeia pode se chamar tabanca, né, Sheila? Olha. Aquela casa também pode ser chamada de tabanca. Acho que sim. As casas que são estilo Maoca. Isso aí. Isso. Olha só. A comunidade pode ser chama-se tabanca, mas aquela casinha no estilo de uma oca também pode ser chamada de tabanca, né? Wesley, me socorre aí. Pode ser chamada a casa de tabanca?
Pode, Não, na Nia. realidade, Nia, pode? a tabanca é a comunidade, né? É uma Só? comunidade, né? É a comunidade. Às vezes Como que você se chama chama uma aquela casa rota? maior de Morança. É Como? uma casa de tabanca, né? Só casa de tabanca. Aham. Ah, Uma ok, casa. A ok. tabanca é a comunidade. Quando é Só a uma casa comunidade. maior, tem várias pessoas, chama de morança, que é uma casa maior com ok. mais família. Ah, O ok. Wesley já é homem grande. É, sábio. Amém, queridos. A Nia. A Nia vai Sim. falar agora, né? Queria fazer só uma pergunta. Em termos de alimentação, como é que funciona? Como vocês alimentam esse pessoal todo? Porque é muita gente. Qual é o suporte? Como é que recebe o suporte para fazer isso? Na escolinha de futebol, a gente tem um lanche para os meninos. Na escolinha de futebol, a gente trabalha dando lanche para os meninos para a questão do futebol. É o único trabalho com alimentação que nós fazemos. Sim, porque se a gente implantar a questão do lanche, da alimentação em tudo, acaba que a pessoa indo só por causa daquele motivo. Então, na escolinha de futebol, a gente tem o lanche para o pessoal. Já nos outros trabalhos, a gente, por exemplo, na clínica de saúde, o nosso medicamento é todo doado. Por quê? Toda vez que nós temos algum trabalho dentro da base, por exemplo, para construir a clínica, quem construiu foi a comunidade. A comunidade deu a mão de obra e nós compramos o material. E a partir dali, eles ganham a medicação. Então, a gente sempre tem essa troca com a comunidade, entendendo que nós estamos ali para abençoar eles e eles também para abençoar. A gente faz essa troca. E a questão da alimentação é na escolinha de futebol. Mas com essa pandemia, teve muita fome na tabanca. Então, nós conseguimos, graças a Deus, fazendo uma campanha no Brasil, e nós conseguimos 8 toneladas de arroz. E nós distribuímos para toda a tabanca de Incaite, de Incheia e Prigo. 3 tabancas foram beneficiadas com esse arroz. Então, foi realmente uma... E realmente foi uma situação que precisava dessa alimentação mesmo. A situação, quer dizer, sempre estão precisando, mas foi uma situação mais gritante. Então, a gente, no futuro, a gente sonhou com alguns projetos a nível de cooperativa para que as pessoas tenham uma condição melhor de vida. A gente já deu curso de coxinha, de pastel, eles fazem coxinha de peixe, pastel de peixe, de abóbora. Então, essas coisas, a gente ensina eles, dá curso e, por exemplo, não é uma coisa que eles fazem ainda para vender, mas eu achei bacana que no Natal todo mundo comprou o seu trigo e o seu peixe seco para fazer o pastel de festa. Então, assim, essas coisas que a gente vai trabalhando no dia a dia. Que bom, que bom. Que bênção. Obrigada. Uau. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Lúcia, contigo, filha. Glória a Deus mesmo. E o suco de caju, estão fazendo ou não? Porque a Bela, quando esteve aqui, ela disse, olha, eles exportam, né, o caju, mas jogar semente fora, não? Hã? Isso, Sheila. Na verdade, foi numa região que a gente foi, Wesley, na direção da divisa com o Senegal. Eu esqueci o nome da tabanca. E aí a gente passou por terrenos e terrenos de caju e falando, como que é feito isso? Aí alguém falou, esse caju, a semente, ela vai para o Senegal, porque o Senegal beneficia, mas a polpa, ninguém faz nada com essa polpa. E aí eu falei, meu Deus, como assim? E aí a gente fez um bolo de tâmara e nós fizemos bolo de caju, levamos para o treinamento com os professores lá da escola da Jocum, e eles comeram e ninguém conseguiu identificar o que era, assim, porque tâmara é algo que se perde, né? E é uma coisa tão cara, né? E também não existe o beneficiamento do caju. Ainda é assim, Wesley? Hoje,
o que Guiné se aproveita ainda é do produto bruto da castanha do caju, né, que exporta todos os anos. Então, os comerciantes levam para a Europa e, infelizmente, assim, a polpa se perde, praticamente toda a polpa. Algumas etnias, não todas, mas algumas etnias, principalmente os animistas, eles fazem a cana do caju, né? Assim, para beber, fermentam, destilam como vinho do caju e vendem como bebida alcoólica, né? Fermentada. Então, algumas regiões que fazem isso hoje e não se aproveita essa polpa por questão de industrialização, não tem energia elétrica estável no país, então não tem como produzir, ninguém quer produzir. Tem uma mulher no norte, uma irmã que ela estava produzindo a cajuína e engarrafando, né, produzindo inclusive Guiné, mas para uso só mesmo dentro do país aqui. Então não existe ainda uma produção, nem com doce, nem com sucos, nada. Felizmente ainda, né? Ok. É isso aí, Adelma, contigo, tá contigo. Não, eu já estou passando a bola aí, porque não sei se você gostaria de complementar ou se a gente já partiria para a oração. Tem perguntas, Lúcia? Vamos abrir, está aberto para perguntas e respostas. Como é que está a questão do Covid? Porque eu vi que a maioria é 70%, né? Isso, 74%. Está com HIV, né? Que coisa mais triste, gente. Horrível. Lúcia, eu acho que é interessante a gente falar, e vocês me corrijam, Sheila e Wesley, porque às vezes as pessoas pensam na questão do soro positivo como promiscuidade e não é o caso. Porque quando a gente foi trabalhar no hospital, por exemplo, a escassez é tão grande que às vezes era uma única agulha para poder injetar no dia. Então, e também, assim, pérfidos cortantes, às vezes eram descartados em qualquer lugar e as pessoas pisavam. Então, a contaminação, ela vem, né, devido a esses fatores. Tá? E com relação ao coronavírus, como é que está aí? Tá, muitos casos de Covid aí? Me parece que estava em torno de 1.560, 1.600 casos. E me parece que 26 mortos até semana passada, né? Então, mas essa é a realidade hoje de Guiné. Mas a gente não sabe se esses números são confiáveis. A verdade é essa. Qual é a média de vida de um guineense? Assim, 48, 47 anos. Todos ali, né? Na África, normalmente, né? Então, até isso, porque o Covid, né, ele atinge mais os idosos, né? Então, até por isso que também na África, uma que é quente, né? E outra também porque atinge mais os idosos. Por isso que, por enquanto, na África está baixo, né? Mais alguma pergunta, queridas atalaias? Pode abrir o microfone e perguntar. Eu tenho uma pergunta. Fala, Miriam. Sou eu, Miriam. Tudo bem? Como é a evangelização? Assim, eles são muçulmanos? Eles são, porque se falou que são, a Adelma nos informou que são 52% são muçulmanos, né? Mas como é o processo de evangelização para as pessoas, né, que se aproximam para aprender o futebol? Nessa área, né? Hoje, onde nós estamos trabalhando, nessa tabanca, nessa aldeia, é um povo animista, que lá são os balantas, né? E então o trabalho que a gente tem feito lá é um povo que eles vão, eles participam, né? Mas hoje nós temos focado nos adultos, mas principalmente nas crianças, na geração que está vindo agora, porque
os adultos, a questão cultural, a questão de estar envolvido com as práticas, isso está bem enraizado. É algo que, sim, que eles participam, vão à igreja, mas muitos deles continuam ainda na prática. Nós cremos que Deus pode fazer uma grande obra, mas existe a questão cultural, a questão de que um homem grande, o homem de grande fala com Um homem mais velho ou uma mulher? Isso, é o que estou falando. O homem mais velho fala assim, olha, você não pode largar a nossa cultura. Ele fala com o filho, né? Então isso vai passando de geração a geração. Mas nós cremos que Deus vai quebrar essa questão, em nome de Jesus. E, na verdade, nós trabalhamos com artistas. Então, Wesley poderia falar com você melhor sobre a questão da evangelização, porque ele trabalha, a evangelização dele é direto com o muçulmano, e nós com animistas. Sim. São dois, vamos dizer assim, dois povos diferentes. Entendi. Mas vocês podem ler a Bíblia lá, vocês têm a liberdade, né? De ler a Bíblia. Sim. Toda liberdade. Sim, temos liberdade de pregar o evangelho e tudo. Amém. Não tem perseguição como tem. Claro. Só ratificando aqui, porque o que a internet nos fala é 50% muçulmano, porém apenas 10% cristãos. Né? Então, aí é o que a internet nos fala que são 10% cristãos. Então, provavelmente, os outros 40% fica com as práticas das religiões nativas, né? Que são os animistas. E mesmo assim, dentro do cristianismo, nem todos. A gente estava lendo que, às vezes, os cristãos eles não deixam as práticas animistas. Claro. Sim. Esses dados aí de cristãos e do cristianismo incluem os católicos e evangélicos. Sim. Entre os muçulmanos, nós trabalhamos muito com base em relacionamentos. É uma cultura muito forte em relacionamento. Então, um exemplo, dentro da cidade onde nós moramos, nós podemos fazer trabalho, evangelismo na rua, apresentar o filme de Jesus em qualquer ponto da cidade aqui, e projetar um data show e passar o filme na língua local. Mas quando se trata em aldeias, em comunidades fechadas de aldeia, a gente precisa pedir autorização para o responsável da aldeia, que seria, no caso, o chefe, o ancião daquela comunidade. Se ele não te permitir, você não entra na aldeia para fazer nenhum trabalho, nenhuma ação evangelística. Então, se eu quero mostrar o filme de Jesus, que é uma das estratégias que nós usamos, a entrega de cartão de memória da Bíblia em áudio, que grande parte é uma cultura oral. Então, a cultura oral, a nossa abordagem é muito com audiovisual, né? O filme de Jesus e a Bíblia em áudio na própria língua, né, materna deles. Então, assim, a nossa estratégia de evangelização se dá ao relacionamento. Hoje, em Gabu, nós temos apenas 3 pastores que se converteram, que são da etnia Fula. E temos 2 igrejas aqui dentro da cidade que tem essa focalização entre os fulas, entre os muçulmanos. E já tem fulas convertidos e batizados aqui. Não é um número muito grande, mas nós temos. E esse pastor Fula tem programa na rádio, evangelização aberta, na própria língua Fula, né, com a Bíblia e tudo. E algo interessante que acontece é que os próprios muçulmanos, os homens mais velhos, no período da noite, eles vão na casa desse pastor pedir oração, conversar, tirar dúvida e pedir para que orem por ele. Não vão à luz do dia para que ninguém veja, né? A perseguição hoje é que ela se dá não para com os estrangeiros ou os missionários, pastores que vêm de fora, de agressão, de perseguição, nós não temos esse problema aqui. A perseguição se dá mais entre os próprios familiares, daqueles que se convertem. Então, uma mulher, ela não tem autorização do marido para ir numa igreja evangélica, para se converter, ela não pode. Ou a filha, a menina, o filho, o homem, às vezes, se ele se converte, ele é banido da família, ele é tirado de casa. Então, ele é tirado daquele círculo da família dele ali. Então, ele tem que sair da casa do pai, ele não come mais junto com a família, porque eles relacionam a sua etnia com a sua religião. Então, se você é Fula, se você é Mandinga, se você é Saraculê, você se converte, você nasce naquela etnia, você automaticamente é muçulmano. Então, a religião ele está relacionada com o que ele faz parte de origem. Então, essa perseguição de expulsão, de agressão se dá dentro de casa
entre os familiares que se convertem. A não ser que ele já é adulto, casado, independente, aí ele segue a vida dele. Amém? Ó, fala, Delma. Acho que a Denise está querendo fazer uma pergunta, e Uhum. tem uma questão também que eu queria ver com o Wesley, porque alguns homens que se convertem, a perseguição também que eles enfrentam é que ninguém dê trabalho para eles. Isso ainda acontece? O que acontece nesse caso? Quando ele já é adulto, ele já tem a sua família, ele já se sustenta, então assim, ele não tem tanto esse problema. Ele recebe a crítica da comunidade, recebe esse tipo de agressão para com a família. Normalmente o homem, quando ele se converte, ele leva a esposa e leva os filhos, né? Se ele é solteiro, ele depende dos pais, ele normalmente precisa sair de casa. E o que acontece? Então, é uma comunidade, uma etnia, ela vive pela vida em comunidade. Então, você não decide nada sozinho, individualmente. Então, como falar, tabanca, a comunidade, as decisões representam a comunidade. Então, é uma decisão em comunidade. Então, se o homem tem um filho e ele bane aquele filho da família de não comer mais na casa, então o filho que saiu, ele não encontra abrigo nem na casa do tio, nem na casa do primo, nem do parente que está em outra região. Então, toda a família ela é comunicada desse abandono da religião. É como se ele estivesse desprezando não somente a religião islâmica, mas também os pais, a família, o povo, a cultura. Então vai muito, é algo mais profundo, vai além de apenas mudar de religião, uma questão étnica e familiar, né? Uhum. É perseguição mesmo, né? Amém. A Denise quer fazer uma pergunta. Denise? Então, eu estou muito feliz. Esse programa está sendo um presente de Deus para as nossas vidas. E eu me lembrei aqui que a Delma, nós participamos juntas de um trabalho feminino em Contagem Centro com a Kelly Romão. Lembrei-me de você. E eu quero perguntar aos missionários, todos aí que estão fora, né? Como são os cultos, a evangelização, se vocês falam a língua do povo? Para nós aqui Deu para entender? Deu sim. Os cultos, eles são feitos sempre na língua crioula, né? O português é a língua oficial do país, mas o dia a dia a língua comercial é o crioulo, que todas as etnias falam, né? Então, assim, na nossa região, a língua predominante é a língua fula. A maioria são fula e eles mantêm muito firme assim, a sua língua. Quando nós vamos em aldeias, em comunidades que não falam crioulo, principalmente homens mais velhos ou crianças muito pequenas, aí a gente fala em crioulo e tem uma tradução para a língua local. E às vezes tem aldeia que eles não falam nenhum crioulo, mais isolados, mais afastados. Então é necessário haver uma tradução do crioulo para o fula. Então, que a gente já prega, ensina, nos comunicamos em crioulo. Tem a Bíblia em crioulo, Velho e Novo Testamento. A gente usa a Bíblia como ensino, pregação, né, e evangelização. Isso falando da nossa região aqui, da região leste. Né? Falando de Ponta Vicente, né? Na nossa região aqui de Bissau, da capital, na Tabanca. Então, a língua lá é o balanta. Mas nós nos comunicamos falando o crioulo também. Né? Então, geralmente nós pregamos em crioulo e faz a tradução em balanta para eles, tá? O nosso culto é bem animado, geralmente assim eles gostam muito do louvor, tambor, então geralmente o culto é muito animado, o pessoal dança, badia muito mesmo, então geralmente se a gente deixa vai umas 3 horas ali de louvor, para depois vir a pregação e o povo ainda está animado. Então, assim, os cultos são bem animados. O número de crianças, assim, culto, 350 crianças. Uau. Chega a 400 crianças, assim, no culto.
E assim, é muito animado o nosso culto lá. E assim, a gente fica, quando você está no meio deles, você começa a dizer, poxa, como que eles, às vezes algumas mulheres que a gente passa por elas na estrada, mulheres sofridas, mulheres cansadas, mas quando chega na igreja para dançar, para badiar, elas têm força. Então a gente aprende muito com eles. Aqui a gente tem aprendido muito. O nosso culto é pela manhã. Então, com certeza, todos chegam lá, não tomou café da manhã, não comeu nada naquela manhã, com certeza, na realidade deles. Mas estão ali louvando e adorando a Deus. Que coisa mais linda! Mas isso a gente vê em toda a África. Quando a gente, né, Sim. recebe, vê os cultos, a gente recebe os vídeos, a alegria do povo africano, né, é maravilhoso. Como eles são alegres. Eu tenho uma angolana aqui, amiga, como ela é alegre. Olha, ela não reclama de nada. Eu sei que ela tem muitos problemas, mas ela está sempre rindo, sempre alegre. É algo de Deus. Sim. Eu fico maravilhada, viu? Ai, 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 coisa linda. Eu gosto das cores também. Olha o vestido da Delma, coisa mais linda. Presente da Sheila. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer pergunta. Tá muito gostoso ouvir vocês aqui. Oi! Evânia! Ai, que linda! Bom te ver, menina, saudade. Então, a minha pergunta é a seguinte, como o pastor Wesley estava comentando, né? As pessoas que se convertem, como elas são normalmente, assim, Oi? Não, era uma interferência, já fechei. Tá. É de costume eles serem banidos, né, da comunidade. Para onde que eles vão? Eles vão para a igreja, eles começam a morar com cristãos? Como é que funciona isso? Crianças, jovens que se convertem e realmente se posicionam. Qual é o próximo passo? Pensei nisso também, Vânia. Boa pergunta. Vamos lá. Quem responde? Como eu falei, a gente tem um pastor aqui na nossa região, é o pastor Adulai. Ele era muçulmano bem radical mesmo, assim, bem religioso nesse aspecto. Ele se converteu, ele levou a família dele toda, a esposa, os filhos. Então hoje ele tem uma igreja, ele era Missão Batista aqui, eles têm uma igreja, eles estão construindo uns alojamentos e tem já um respaldo para receber essas pessoas. Então o pastor Adulai tem sido uma referência muito forte nessa área e nós, como missão, a gente acaba ajudando, dando esse tipo de suporte para ele. Como da etnia dele é o povo, ele lida melhor nesse aspecto da língua de poder acolher. Então, nosso trabalho fica nesse aspecto de dar esse suporte para o pastor Adulai. Então, ele tem as mulheres, né, que são viúvas, que vêm, dão assistência, dão auxílio, e jovens, já teve jovens que foi banido da família, que ele acolheu na casa dele e na sede da base da missão que ele está montando do lado da própria igreja, né? Nós tivemos um caso de um jovem que se converteu logo no início da conversão, e nós recebemos ele na Jucum. Ele fez o treinamento missionário conosco aqui de 5 meses. O pastor dele já tirou ele do contexto de família naqueles primeiros meses e ficou conosco e foi treinado e desenvolveu assim, de maneira muito especial. Então, de fato, a gente, como igreja, a gente precisa estar preparado e disposto para acolher. Nós temos casos de uma moça, de uma menina, que ela se converteu. Ela é órfã de pai e mãe, né? Hoje ela já está adulta, mas a gente procurou sempre dar um auxílio, uma ajuda para ela, fazer a cumba. Hoje ela trabalha na escola Jocum, né, como professora, que conseguiu estudar até se formar no médio dela, e agora ela está na Jocum no Senegal, onde ela foi fazer um treinamento missionário, já concluiu, está para voltar novamente para cá. Então a gente, como missão, a gente precisa também estar disposto a interagir nesse aspecto, dar esse auxílio, né, para eles nesse momento crítico, porque senão às vezes não tem para onde ir, não tem trabalho, não tem o que fazer, e nós como igreja precisamos estar disposto para isso também, porque evangelização entre o mundo muçulmano implica essas questões aí. Agora, Lúcia, tem uma coisa aqui que eu estou resistindo, não estou querendo perguntar,
Eu Fala. quero perguntar, mas só que, como a gente tem muitas mulheres aqui, eu acho que eu vou perguntar só para chocar, viu, Wesley? Per- Como que anda o índice de mutilação genital feminina? Pois é. Tem aí também, é? Ai, gente. Isso aqui é uma prática muito latente e real, principalmente na nossa região aqui, que se dá entre as etnias muçulmanas. É uma prática, não no aspecto de uma prática islâmica, mas numa prática de etnias aqui da Guiné-Bissau que são muçulmanos. Então, é bom deixar bem claro que não são todos os guineenses que fazem isso, não é todo guineense, não é toda etnia, não é todo o povo da Guiné-Bissau que comete esse tipo de prática. São algumas etnias muçulmanas que cometem esse tipo de prática com a mutilação genital feminina. O governo da Guiné-Bissau, entre 2011, começaram a pregar e falar sobre uma lei de repressão a isso, né? No aspecto de que aqueles que forem pegos fazendo essa prática ou consentindo seriam presos, julgados e presos. Mas a questão é que não há tanta denúncia nesse aspecto, porque é uma coisa muito de família, muito de cultura, muito internalizada. E se uma mulher faz isso com uma criança, realmente o filho dela, os irmãos, os primos nunca vão denunciar sua própria mãe, ou sua própria tia, sua própria avó para ir ser presa e ser julgada, que é uma questão de honra, de família, cultura. Então é uma coisa muito internalizada. Você entender como que isso é tão forte é uma das questões que é difícil de combater porque não há denúncias. E a própria menina, a própria mulher, ela se sente valorizada quando ela é mutilada. Porque se ela não passou pelo esse processo de circuncisão, ela é considerada uma pessoa indigna. Então, ela não vai ter casamento, ela não vai ter ninguém para casar com ela. Estados Unidos. Né? Então, normalmente, uma mãe não vai querer deixar sua filha crescer sem passar por esse processo de circuncisão, porque senão ela não vai ter marido e vai ser ridicularizada na comunidade como se fosse uma incircuncisa, de fato. Então, ninguém quer que seu filho passe por esse tipo de vergonha. Então, isso é muito profundo dentro do aspecto cultural e familiar. Acontece. E aí, desculpa, mas isso aí me levou... Estou pensando aqui, enquanto você está falando, pastor Wesley, então, dentro do próprio... A gente não entende muito sobre islamismo, né? Mas, enfim, dentro do próprio islamismo existem, assim, como facções, né? Ou seja, o islamismo praticado, de repente, aí, ele já tem essa influência também das religiões locais. É como se fosse um sincretismo. Como que, sei lá, os outros muçulmanos, né, de outros lugares veem isso também? Porque é uma prática, assim, tão bárbara. E, enfim, eles se posicionam, isso é uma curiosidade. Na verdade, assim, como você falou, o islamismo ele tem essas facções, esses grupos, esses ramos dentro dele, desde o seu início, né? Se divide em xiitas, sunitas, vários ramos ali. Muitos muçulmanos árabes, no norte da África, não consideram o islamismo na África subsaariana, que é a África negra, como um islamismo puro. Eles falam que eles não são muçulmanos puros. Existe esse preconceito, essa crítica com relação a isso. Porque, de fato, o islamismo nessa parte da África é um islamismo muito sincrético. O sincretismo é muito incluído dentro. Aspecto de feitiçarias, de envolvimentos com práticas africanas. E essa prática da circuncisão, na realidade, é uma prática africana, né? E etnias muçulmanas aderiram a isso. Não é normalmente uma prática do Islã. Os países muçulmanos não têm esse tipo de prática. Então, essa mistura aí, como você disse, do sincretismo religioso que traz essa questão. Obrigada. Então, mais alguma pergunta? Se não, Adelma, nós vamos então encerrar com uma oração. Alguém mais tem alguma pergunta? E eu quero agradecer, então, a participação, a
de todos, né? Pastor Wesley, Pastor Roberto, Pastora Sheila, muito obrigada. A Nia, agora acho que nós vamos passar com a Nia, né, Adel? Muito obrigada por todos que estão aqui também nessa live. Nós estamos gravando, vou passar para o YouTube, então posso passar, né? Vou passar para o YouTube e aí vocês podem compartilhar. Muitos não podem estar aqui conosco nesse horário, muitos são chamados, poucos escolhidos, aleluia! Mas amém, eu sei que muitos não podem estar aqui porque estão na obra, estão trabalhando, mas Deus sabe o desejo deles e por isso nós estamos gravando, muitos estão dizendo, eu não pude entrar, que bom que você está gravando, então glória a Deus. Assim é o nosso desejo mesmo, de conhecer as nações, orar pelas nações, conhecer, amar e orar. Porque para orar nós precisamos conhecer e amar. E nós pedimos que o Senhor venha nos batizar com o amor, pela angústia dele pelos tesouros escondidos em Guiné-Bissau, que são almas. Nós sempre clamamos, Senhor, nos dê Guiné-Bissau por herança, nos dê amor, teu amor pelas vidas de Guiné-Bissau. Nós precisamos pedir isso, né, queridas e queridos? Então, muito obrigada mais uma vez. Adel, vamos passar com a Nia agora, então? Sim, Nia. Compartilha com a gente, Nia, da sua visão, do seu desejo, e depois você pode estar orando por Guiné. E, Lúcia, você quer orar finalizando, ou você acredita... Eu tô com vontade, assim, de que alguém orasse especificamente por Sheila, Roberto e Wesley, e depois a gente fizesse uma oração geral, pode ser? Pode. Então a gente escuta a Nia, e aí, Lucy, você ora por Sheila e Roberto e Wesley? Sim. Inclui na oração o aniversário de Sheila, que vai ser dia 19 agora. Tá. Tá? Uhum. E eu posso passar para a Vânia e encerrar, Vânia. Eu vi que você ficou aqui com o coraçãozinho assim, aí você faz uma oração para a gente encerrar, pode ser? Glória a Deus, pode ser. Então vamos lá, Nia. Compartilha aquilo que você compartilhou comigo no privado. Boa tarde a todos, de graça e a paz, que Deus abençoe grandemente essa equipa. É um privilégio tão grande para mim e para a minha prima Angelica, conhecer vocês, saber que Deus está a trabalhar e está a usar tanta gente para a sua obra. É um privilégio para nós todos, é uma honra servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Não há outro Deus, nunca houve, nunca haverá. Ele é o Rei, é um privilégio. Então, eu nasci na Guiné, fui para Portugal quando tinha 3 anos de idade. Os meus pais separaram-se, o meu pai queria me levar para Portugal na altura, eu tinha 3 anos, mas... por causa de questões familiares, meu pai não quis que eu crescesse com a minha família materna, então, raptou-me em Bissau e levou-me para a família dele, em Gabu. Eu cresci em Gabu, por acaso, ele é de Gabu, eu cresci em Gabu até aos 13 anos de idade, quando saí e fui para Portugal. E então eu cresci em Gabu com a madrasta do meu pai e com os meus avós, porque o meu avô tinha várias mulheres, a minha avó, que era mãe do meu pai, estava em Bissau. Noutra casa, é uma família grande, são todos muçulmanos. Eu sou muçulmana dos dois partes, de parte paterna e de materna. Então, é um bocado complicado. Depois, em Portugal, em 2011, conheci Jesus, que mudou completamente a minha vida, foi uma bênção. Claro que os nossos familiares já sabemos que quando o muçulmano se converte não é fácil. Tive a perseguição dos meus familiares, né? Que eles... Alguns diretamente, outros indiretamente. A minha mãe estava a viver comigo na Guiné, em Portugal, porque ela depois mudou de Guiné, foi viver na minha casa em Portugal. Ela não quis aceitar isso, era uma coisa absurda. Tu és a única que, estás desviada do caminho, né? Não faz sentido. Então, ela perseguia psicologicamente, fazia chantagens, e o meu marido na altura também, porque o meu marido tinha mandjaco. Então, o meu marido também não compreendia aquilo e não aceitava.
eu achei graça porque o meu marido, para casar comigo, teve que se converter para muçulmano. Porque os muçulmanos é assim, casam contigo, convertem-te. Casas com ele, eles convertem-te mesmo. Assim que funciona. E então, o meu marido converteu-se para muçulmano. E depois eu, quando conheci Jesus em 2011, o meu marido não era cristão ainda, foi muito difícil mesmo. Mas, graças a Deus, Deus me deu a graça de permanecer. E eu lembro-me que minha mãe um dia disse assim, eu já estou farta desse teu Jesus. Eu vou acabar com essa história, de uma vez para outra. Nós já sabemos como eles funcionam, né? Com feitiçaria, fazendo trabalhos, tipo, queriam fazer algo para que me afastasse, né? De Jesus e da igreja. Pronto, não podia discutir com a minha mãe tem respeito e não sei o quê. Eu só falei com Deus, disse, Senhor, se tu és o Deus vivo e verdadeiro, eles que vão vir para o meu lado, não eu para o lado deles. E para a glória de Deus, o meu marido agora é convertido, aqui, já estamos aqui em Londres há 8 anos. O meu marido, eu vim primeiro, o meu marido veio há 5 anos atrás para Londres. E há 4 anos atrás que ele se converteu para a glória de Deus, e é uma bênção tão grande, que a pessoa que me perseguia, que me fizeram chorar tanto, a minha mãe e o meu marido, que me fizeram chorar bastante, porque não me davam sossego, né? Não queriam que eu fosse à igreja, não queriam que eu fosse fazer nada que implicasse, né? Fora da religião muçulmana. Mas Deus me deu a graça de ser tão firme, porque eles já sabem que eu sou mesmo teimosa. Eu disse, não, daqui eu não movo, ninguém me move. Então Deus me deu a graça de continuar. Hoje o meu marido está convertido. Ele é que evangeliza, né? As pessoas. Ele é que diz aos outros, Jesus é o único caminho, é o único Deus, não há outro. Ele é mandiaco e os pais, toda a família dele ainda vive nessa prática. E ele sempre diz assim, quando vocês fazem lá as vossas coisas, não mencionam o meu nome, nem o nome da minha família, porque eu mudei de rota, mudei de rumo. Tenho um Senhor chamado Jesus, que é o meu Deus. E oro para que vocês possam conhecer Ele. E Ele evangeliza aos amigos dele, todo mundo de todo lado. E as pessoas, os colegas dele, todos que ligam para ele, que já não o vê há muito tempo, dizem assim, nós já sabíamos que a Nia ia mudar de rumo. Eu disse, não, não sou eu. Não fui eu, foi Jesus. Se vocês têm alguma coisa a dizer, digam a Jesus. E agora vivemos aqui, frequentamos uma igreja aqui em Londres, que é uma igreja mista, pentecostal, né? E tem várias países, né? Porque aquilo até se chama CPMI, Christ People Ministry International, que é o nome da igreja. Tem diferentes pessoas de várias nacionalidades. E a igreja é uma bênção, graças a Deus. É uma igreja onde a palavra de Deus é pregada com verdade. Graças a Deus. E isso também foi um pedido que eu fiz a Deus. Porque quando eu saí de Portugal, ainda era recém-convertida, né? E o medo que eu tinha, disse, Senhor, eu não queria vir para Londres de jeito nenhum. Eu nunca gostei nada disso. Foi mesmo porque Deus tinha um projeto para mim nessa nação. Isso eu sei disso, que Deus me trouxe mesmo daqui, porque tem um projeto. Porque eu não queria vir. Eu disse, Senhor, eu não quero sair de Portugal, porque era crente muito novo, né? Queria seguir a Deus, tinha fome e sede de Deus. Pensei que se fosse mover para outra nação não ia ter igreja, não sabia, era nova. Eu disse, Senhor, eu não quero ir para lado nenhum, deixa-me aqui. Mas Deus me trouxe aqui e depois trouxe o meu marido, os meus filhos estão todos cá. Tenho 5 filhos, 4 meninas e um menino. O mais velho está com 18 anos, vai fazer 19 este mês. Depois tenho as meninas, a Beatriz tem 12, a Susana tem 9, a Maiara tem 8 e a Mary está aqui, ela tem 4 anos, que ela nasceu aqui em Londres. O resto todo nasceu em Portugal. E graças a Deus, mesmo elas são uma bênção, conhecer Jesus. Aqui todos os meus familiares e amigos sabem que a Nia é separada para Deus, porque eles sabem mesmo que a minha vida é resumida para Deus, para a glória dele. Todos mesmo dizem que não... Tipo, desconectam-se de mim, né? Porque sabem que eu não faço parte daquele sistema onde eles estão. Então, respeitam-me, mas têm que respeitar, porque é a minha escolha, é a minha decisão, Deus que me chamou. E eu sempre tive fome e sede de ir para a Guiné fazer alguma coisa. Deus já me tinha colocado isso no meu coração, mesmo quando era pequenina. Eu lembro quando eu dizia mesmo à minha mãe que eu queria ser rica só para poder alimentar muitas pessoas, para poder ter uma casa grande para juntar todas as crianças que não tinham comida,
e ela ria-se e dizia assim, olha, que Deus te ouça. E crescendo e conhecendo a Jesus, eu sei que eu posso fazer isso e muito mais, porque não só o alimento físico que nós precisamos, mas o alimento espiritual que é mais importante. E o sonho de ser missionária, de fazer algo, é tão grande no meu coração que eu às vezes digo, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer com essa família tão grande que me deste, mas eu preciso fazer obra para ti. Usa-me e ajuda-me, seja na Guiné, seja onde for. E pronto, meu marido também já tem recebido várias profecias e nós todos, que Deus nos ia usar na nossa nação, no nosso país. Pronto, o tempo de Deus é a hora dele. Agora estamos à espera, a ver quando é que Deus vai nos mover e como é que Deus vai fazer. E esta é a minha prima, a Angelica, também, pronto, ainda recebemos perseguição, ela principalmente porque a mãe dela não entende mesmo, não, ainda é pior que a minha mãe já se cansou mesmo, pronto, ela não se converte, mas está naquela, antes me amaldiçoava, falava mal, agora já as netas dizem, avô, tu estás doente, avô, nós vamos orar por ti, podemos orar por ti? E ela diz, podem, antigamente não deixava fazer isso, ela já deixa fazer, deixa elas orarem, elas só falam de Jesus mesmo, ela já se habituou, já não pode fazer nada. Então ela mesmo diz, quando ela está doente, porque ela tem um problema de saúde, ela diz assim, olha, orem por mim, tá bem? Não se esqueçam da avó. E elas, pronto, vão orando para a minha mãe, que ela está em Portugal agora neste momento, estamos à espera do documento dela sair para poder vir ter connosco aqui em Londres. E esta é a nossa história, eu só estou à espera. Maravilha. É uma bênção conhecer. Nós tínhamos, eu e a minha prima e o meu marido, começámos um programa de oração há mais ou menos um mês atrás, e pela Guiné. E eu disse um dia, durante a oração, eu disse, Senhor, aumenta a nossa família espiritual. Eu sei que não somos só nós, né? Mas queremos conhecer outras pessoas, conecta-nos com pessoas também que estão na Guiné, que façam a obra. E é impressionante como Deus responde e como Deus nos conectou com vocês todos, com esse grupo, que eu às vezes, olha, estava a saltar, Senhor, obrigado, Senhor, por essas pessoas todas novas, famílias, porque vocês já são a nossa família. Eu já vos sinto no meu coração como a minha família. Desculpem se eu vos chatear, porque eu não vou largar nenhum de vocês. Vou andar sempre atrás. Ok. Linda, Mia. Ai, também te amo. Amo, Jalica. Amo vocês. E a nossa... vamos a essa conexão é muito linda. Aguarde aí, porque a Genesi, que mora em Londres, provavelmente vai entrar em contato com você. Se você está aqui, depois vamos conversar para chamar também a Nia para estar junto. Lúcia, você pode orar. Quem quiser vir a Londres, que venham. Nós estamos aqui para receber todos vocês à vontade. E tudo aquilo que podemos fazer para apoiar os missionários que estão em vários sítios, nós vamos entrando em contato. Deus providencie tudo aquilo que precisamos para ajudar os outros. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, vamos orar então? Vamos. Vamos orar. Eu vou